Vamos então para uma pauta, falei há pouco que a gente vai falar hoje a respeito de asma. O que é muito sério e muito importante quando a gente está falando desse assunto? O diagnóstico correto. Parece algo assim, não, Carol, mas é tão simples. O doutor vai explicar para a gente. Inclusive, eu acho que eu vou perguntar para ele algo ligado a essa questão do diagnóstico, porque quantos anos, isso eu sei de histórias de pessoas que eu conheço, de pais que ficaram ali medicando de uma forma, achando que era uma bronquite diferente, ou achando que a criança tinha uma bronquiolite e que no fundo era uma asma e perderam tempo neste tratamento e neste controle da doença. Então, hoje a gente está recebendo o pneumologista da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Franco Martins. Como vai, doutor? Tudo bem, Tudo bem? Bem-vindo, feliz ano novo. Você Fique à também. vontade, obrigada. Doutor, falei alguma coisa assim errada ou essa questão do diagnóstico é uma questão muito séria quando a gente está falando de asma? Carol, obrigado pelo convite inicialmente, um prazer estar aqui falando para a sua audiência. E realmente a questão do diagnóstico da asma é um tema muito importante. No mundo, nós temos 300 milhões de pessoas com asma. E no Brasil, só aqui no nosso país, falecem de 3 a 5 pessoas morrem de asma por dia. Uau! E isso está muito relacionado a essa dificuldade realmente do diagnóstico. Parece que o termo bronquite, ele ficou uma coisa tão enraizada e que acaba diminuindo quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa tem asma. Às vezes tem uma dificuldade ou da mãe, quando são crianças, ou até adultos, de minimizar e falar, não, só tem uma bronquite. E eventualmente vem uma crise e a pessoa às vezes não foi atrás de pesquisar, de entender sobre a doença. E os médicos às vezes também encontram dificuldade, porque não tem essa troca aí com o paciente. E eu já ouvi a respeito que para o diagnóstico correto da asma mesmo, que não tem cura, né, doutor? É um controle mesmo, né? Deve ser feito com um especialista, né? É o especialista quem vai ter aí tudo nas mãos para que de fato diga, olha, o quadro é um quadro de asma. Então eu queria que você explicasse primeiro o que é a asma, qual é a diferença dela para outras doenças, principalmente a questão da bronquite, como você colocou, né? Popularmente a gente acha que aquele inchado no peito ou até a tosse e tal, é bronquite. E o que vai diferenciar esse quadro asmático, então? Então, a asma, ela é uma doença das vias respiratórias em que a pessoa tem uma sensibilidade aumentada para alérgenos e fatores que desencadeiam. Tá. Então, é uma doença que é como se fosse uma alteração da imunidade da pessoa voltada para essa questão dos brônquios. Então, a gente tem dentro dos pulmões um encanamento, que são os brônquios. E aí, quando a pessoa asmática, ela respira algo, por exemplo, pó, poeira, mofo, fumaça de cigarro, produtos químicos ou exercício, medicações, aquela via respiratória, aqueles brônquios, esse encanamento, ele se fecha. Tá. Quando ele se fecha, o que acontece com o fluxo de ar, ele diminui. Entendi. E aí, no nosso organismo precisa, obviamente, do ar, do oxigênio para funcionar. Então, quando o fluxo de ar diminui, a pessoa começa a ter falta de ar, pode ocorrer a tosse por essa irritação nos brônquios. Tá. E aquele chiado que as pessoas chamam que parece um miado de gato, aquele fio, Que é um um clássico. sintoma muito típico. Típico também. Mas existem outras coisas que podem também causar, por exemplo, esse chiado ou a tosse. Como, por exemplo, até o uso de medicações, problemas cardíacos em pessoas com mais idade. Mas a asma, ela está mais presente na nossa sociedade do que essas outras opções. E até do que a gente imagina. A gente tem um ilustra para colocar para vocês, legal, assim, até para a gente entender a diferença dos brônquios mesmo, né? Quando é um caso de asma e quando não é. Olha lá, vamos colocar, o doutor vai explicando para a gente, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Muito bem, então nós temos aqui o pulmão dos dois lados, o direito e o esquerdo. E aí a gente observa esse em branco que é o encanamento, são os brônquios. E aí o brônquio ele é revestido por um tapete, com vários pelinhos que são os cílios. Esses brônquios eles são vivos, vejam agora como ele abre e fecha. Ali ele está fechado e agora aberto. E esse é basicamente o processo da asma. Então a gente tem ali o quê? Um cigarro, ali pó, pólen, ali embaixo uma vassoura que representa o pó, ali o frio, alguns horários do dia, resfriados. E aí a pessoa começa a ter os sintomas do fechamento, da redução do fluxo aéreo. É como se fosse uma defesa mesmo do organismo. Então, assim, não é algo autoimune, mas de alguma forma é algo que o nosso organismo reconhece que está entrando e que aquilo pode não ser bom e ele se fecha. É mais ou menos isso. Isso, existe uma desregulação.
está ajustado de uma forma exacerbada, tem um ajuste inadequado da resposta dos brônquios. Se a gente pega uma pessoa que não tem asma e se expõe a pó, poeira, mofo, pelo de animal... Não vai acontecer nada. A pessoa, ou talvez isso dure durante um resfriado, 1, 2 dias e some. Ou uma coceira nasal, alguns espirros. Mas Exato. A minha dúvida é a seguinte, tem alguma ligação genética, hereditária, quando a gente está falando da asma também? Existe uma questão hereditária, de que quando os pais ou irmãos são portadores de asma e distúrbios respiratórios, existe uma chance maior daquela pessoa também ter asma. E também de passar para os filhos, né, de ser uma coisa presente num filho, numa filha que vai nascer depois. Inclusive, uma forma que a gente vê hoje em dia de abordar esse tema é a pessoa, por exemplo, evitar de fumar já na gestação. Sim. Isso já é comprovado que a mãe que fuma ou antes ainda do nascimento e nos primeiros anos de vida do neném, isso interfere e facilita de ter problemas respiratórios. Jura? Sim. E até algumas mulheres ou que não fumam durante a gestação, mas que após o nascimento voltam a fumar e tem aí esse contato com o bebê, tendo, né, enfim, fumado e tal, isso também é algo ruim. Sim, sem dúvida isso está associado, porque muitas pessoas vão ter a asma, mas não vão estar em contato com os gatilhos. Tá. E aí ela ou não vai desenvolver os sintomas, às vezes pode passar até uma vida sem descobrir. Eu ia te perguntar nesse sentido também. Quais são os momentos do ano, então a estação, como a gente pode colocar, que merece mais atenção e alerta e os períodos da vida que a asma pode aparecer? A asma pode aparecer em qualquer momento da vida. Até 2, 3 anos de idade, esse diagnóstico é um pouco mais difícil, porque existem outros fatores associados com o desenvolvimento da criança. Porém, dos 3 anos de idade para frente, já é muito mais fácil a gente diagnosticar o quadro asmático até a idade adulta, idosos, ele pode surgir em qualquer momento. E quanto às fases do ano, as estações do ano, a gente sabe que no inverno, em virtude das pessoas retirarem o quê? Aquela roupa, aquele cobertor que está ali com eventualmente um pouco de mofo, aquele acúmulo de poeira, de ácaros, o contato em locais fechados, onde pessoas com resfriado podem estar disseminando aí vírus, como o vírus da influenza. E aí a gente observa que vão ter as pessoas que vão pegar esse resfriado e em uma semana elas estão bem, e a pessoa que vai pegar esse resfriado vai ter chiado durante 2, 3, 4, 6 semanas. Puxa vida, olha que interessante, como cada um de fato vai reagir de uma forma. E essa questão alérgica, que é uma questão muito séria, porque está associada a uma questão extremamente ligada à alergia. Então, pessoas que têm mais alergia, seja uma alergia dermatológica ou mesmo nessa questão respiratória, a chance de ter asma é maior. Sim. Está caminhando junto. Exato. Existe a asma não alérgica e a asma alérgica. Na asma alérgica tem o trio mágico, né? Que é os amiguinhos que vêm junto. Que é a asma, a rinite alérgica, que é aquela coceira no nariz, aqueles espirros matinais, isso pode escorrer aquela aguinha branca, coriza, e a dermatite atópica, que a pessoa entra em contato com plantas ou até dentro de casa, às vezes nem percebe e cresce aquelas placas vermelhas na pele. A gente, inclusive, hoje em dia entende, principalmente a rinite alérgica e a asma, como manifestações de uma mesma doença, porque as células no organismo que estão envolvidas são as mesmas. São as mesmas. Então, o paciente asmático, é muito importante que ele trate a rinite alérgica e o paciente com rinite alérgica investigue para ver se a asma está ativa na vida dele. Puxa, que interessante. Nós vamos mostrar isso ao vivo. A gente tem aqui 2 convidadas, uma que tem asma e outra que não tem. A gente vai fazer o teste ao vivo. A gente vai falar da bombinha aí, as meninas. Bem-vindas. A gente vai falar da bombinha que está aqui na mesa, que é tão importante explicar a respeito desse tratamento. Eu não sei se também é algo preventivo, mas que de fato é o tratamento. E vou te deixar uma pergunta importante, que eu não posso deixar de fazer essa pergunta já, que é um tema muito forte e grandioso no Você Bonita. Dentro desta área ligada à parte das alergias e uma série de coisas, e alergias até as outras coisas e doenças autoimunes, a gente tem ouvido muito falar a respeito de estudos também ligados à alimentação. O que é consumido e o que pode, então, agravar um caso alérgico ou o que pode também ajudar. Então, daqui a pouco...
Na questão, então, da asma, a gente pode dizer que a alimentação também faz parte da prevenção de crises, como a gente falou há pouco, não tem cura, mas tem controle, e também até num momento pós-crise como um tratamento para ajudar? Sim, a investigação alimentar ela é uma questão muito importante, tanto relacionada à obesidade. A gente sabe que pessoas obesas, elas têm uma dificuldade maior no controle da asma do que pessoas com peso normal. E, voltando para os alimentos, a gente tem sabido hoje em dia que essa questão é muito individual. Então, no consultório, na nossa avaliação, a gente vai elencar os padrões alimentares, que tipo, se a pessoa percebe que algum tipo de alimento está relacionado à asma dela. É uma questão de treinamento da pessoa ir se percebendo se essa relação está presente ou não. Tá. O que a gente observa é que também existe, às vezes, uma confusão. Por exemplo, com pessoas que têm alergia ao leite de vaca. Tá. Ou pessoas que têm uma sensibilidade a certos tipos de alimento. Não se pode confundir isso com essa questão da asma. Então é importante, dentro da consulta, a gente vai abordar com a pessoa se ela percebe que existe essa relação. Entendi. E ter uma indicação de tratamento, se for da alergia alimentar, para alergia alimentar, e a gente vai dando segmento conjunto. Então a gente vai conversar com o quê? Com uma nutricionista, uma endócrina, pedir a opinião deles voltado para a alimentação. Nutrólogos, né? Exatamente. Agora, não entendo o que você diz a respeito disso, mas como a gente fala muito do glúten e tem saído aí diversos estudos, o glúten é algo que pode estar relacionado? Porque já ouvi muitos depoimentos de mães que têm filhos com asma e que fizeram um teste na retirada do glúten dos filhos e que aparentemente melhorou. Então é uma questão de investigação, como você comentou, fazer testes. Então vamos colocar tal coisa e vamos tirar, vamos anotar, né? Isso pode facilitar, de repente, encontrar aí quais são esses alimentos que fazem, porque não é, nós somos diferentes, né, gente? Então nem tudo vai fazer bem para todo mundo, nem tudo vai fazer mal. Sim, exatamente. Né? Então essa individualização, ela é muito importante, porque relacionado a essa questão do glúten, vão ter pessoas em que a redução da ingestão de glúten pode estar associada com outros hábitos de vida. De vida também, é isso também, verdade. Então, às vezes a pessoa começa a fazer um exercício, ela pode começar a aderir melhor ao tratamento, porque ela está cuidando mais da saúde dela. Entendi, num todo. Exato. Vamos colocar uma perguntinha do público? Aqui era para eu ter colocado já e eu falei demais, não coloquei. Ceci, um beijo, obrigada. Asmáticos podem dedetizar a casa, pois os produtos inseticidas, é verdade, fazem piorar a asma. Vamos para cá, doutor, que eu vou apresentar as meninas. Já estou pegando aqui a bombinha. Eu vou pedir, vamos ficar aqui no meio entre elas e a gente vai responder a pergunta. Vou colocar a bombinha aqui para a gente já falar a respeito dela, não esquecer. Deixa eu apresentá-las. É a Alessandra Martins, que é... Você, bem-vinda. A Alessandra, então, é quem tem a asma e a Rebeca Antônio, que é a que não tem asma. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Doutor, vamos responder a perguntinha da Ceci e a gente já vai para o nosso teste. Então, relacionado a dedetizar a casa. Então, já é sabido que a inalação de produtos químicos provoca, ela é um gatilho, como a gente comentou, para inflamação nas vias respiratórias. Esse produto químico, ele vai começar essa agressão desde o nariz, vai descer para a região da garganta, vir para os brônquios e se dividir até os pedaços bem pequenininhos dos brônquios, que são os bronquíolos. O fechamento desses brônquios e dos bronquíolos vai estar associado então a essa crise de asma, com tosse, chiado, falta de ar, cansaço, aperto no peito. E o que fazer? Então a pessoa, primeiro, se ela precisa estar em contato com esse produto químico, ela deve conversar com o médico e observar o que a gente chama de plano de ação. Quando o paciente tem asma, a gente faz no consultório um plano de ação, que são orientações caso a pessoa tenha uma exposição. Isso pode ser ou aumentar a medicação durante alguns dias, ou observar os sintomas, se ela está precisando usar medicações de alívio mais vezes do que o necessário. Entendi. E, preferencialmente, evitar o contato com o produto químico. E até luvas, máscaras, tudo isso é algo que pode ser associado também. Ajuda, porque a gente observa que tem uma associação com a dermatite atópica também, que a gente comentou. comentou. É o contato, né? Então, luva, máscara. A máscara pode ajudar, sem dúvida. Vamos lá. Antes da gente falar da bombinha, que é, então, o tratamento, qual é hoje esse teste que você comentou com a gente? Muito bem. Então, o diagnóstico, ele vem em duas etapas. A primeira, baseado nos sintomas do paciente. E depois a gente vai fazer um exame para estratificar e confirmar esse diagnóstico. Então, o exame inicial que a gente chama é a prova de função pulmonar. Dentro da prova de função pulmonar tem vários testes que podem ser realizados.
o preconizado dentro da asma é a espirometria. Certo. Dentro da espirometria, esse aparelho ele é realizado em consultório, ele é um aparelho um pouco maior, então a gente tem uma opção que é o pico de fluxo respiratório. Então esse tipo de teste ele já é documentado no SUS aqui no Brasil. Legal. E a gente realiza com grande frequência no ambulatório. Tá. O que ele funciona? Ele tem aqui um dosímetro, então vários níveis que a pessoa vai assoprar, e aí esse pauzinho que tem aqui ele vai subir conforme o que a pessoa soprou. Entendi. Eu vou fazer aqui uma demonstração só para a gente observar como seria o teste. Tá. Então a pessoa pode fazer de pé ou sentado, ela vai puxar o ar e assoprar nesse tubo. Assoprou e aí veio o valor aqui para cima. Então esse marcador que estava embaixo, ele subiu. Tá. Ele deu só esse valor porque eu não encostei a boca aqui para não contaminar aqui que as meninas vão fazer o teste. Senão chegaria até... Exatamente, Tá. O meu normal aqui é chegar aqui nesse valor de 600. Então existe já uma equação que a gente pergunta para a pessoa a altura, a idade e características físicas e coloca ali no algoritmo, vai sair. Por exemplo, eu fiz aqui com o da Alessandra e o dela ela tem que chegar até essa numeração aqui. Vamos mostrar? Vamos fazer ao vivo? Então, Alessandra, só o que você vai fazer é segurar o ar bem fundo e assoprar com toda a força aqui no bocal. Pode segurar com a mão desse jeito. Isso. Puxa e solta com toda a força. Isso, muito bem. Então a gente observou, a gente vai analisar o resultado aqui, 250. Aí a gente vai repetir, ou pode se fazer 2 ou 3 vezes. Tá, então você vai fazer de novo, tenta puxar o ar bem fundo. Que a Alessandra antes. tem asma. Muito bem. Então já aumentou aqui o nosso resultado, ó. 350. Tá. Aí a pessoa também vai aprendendo como fazer até ela chegar no melhor dela. Então agora a última vez, tenta encher bastante o peito de ar e assoprar tudo de uma vez. Muito bem. Então a gente pegou aqui o melhor resultado dela, que estava no 350. Então a gente dentro observa... do quadro de asma mesmo. Isso, a asma é uma doença variável. A gente vai realizar esse exame várias vezes durante a vida, vai ter períodos que está maior ou menor. Aqui a gente já observa que está menos do que devia. Tá. Então a gente tem uma equação que a gente coloca aqui, já teria indicação de prosseguir com esse processo do diagnóstico. É uma suspeita que já de asma. Era isso que eu ia te perguntar. Não é ainda uma confirmação, é mais um dado que o médico vai ter como suspeita. Exato. Aí a gente precisa de exames também. Hoje o que é padrão ouro aí? Sim, se a gente conseguir fazer esse exame com qualidade, adequado no consultório, a pessoa sentada e com mais tempo, ele pode sim fechar o diagnóstico já com esse aparelho. Tá. Por isso que tanto o SUS aqui no Brasil recomenda que se utilize isso. Mas a minha dúvida é a seguinte: vai estar assim em momentos de crise ou quando ela estiver bem? Porque eu tô vendo a Alessandra, tá tudo bem? Ótimo. Tá bem. Então, nesse caso, ela tá bem e ela ainda assim tem um resultado abaixo do esperado comparado a alguém que não tem asma. Sim, no momento de crise é menor ainda. Sim, isso é muito comum porque até as pessoas perceberem, quer dizer que a via respiratória já atingiu um certo grau de fechamento. Entendi. Já existe um acometimento e aí isso vai aumentando. Então quando a pessoa percebe a crise de asma mesmo, esse processo ele já começou. Entendi. E antes já estava alterado. Por Perfeito. isso que é muito importante a gente fazer os testes ou em todas as consultas regularmente para identificar qual vai ser o melhor ponto da paciente. Tá. Então a gente vai iniciar o tratamento, eu anotei lá o resultado dela, vou iniciar o tratamento e ela vai repetir o exame. E aí eu vou anotando se está subindo ou se está se mantendo. Está se mantendo. Eu vou pedir um favor, Flavinha, vamos higienizar esse aqui para a gente fazer o outro teste, enquanto a gente fala da bombinha. Deixa eu dar para as Muito meninas, bem. ó. Posso usar a sua? Só vamos isso, higienizar, obrigada. E aí a gente já faz o teste com você. Vamos lá, doutor. E a questão da bombinha, né? Quando a gente fala de asma, a primeira coisa que a gente lembra é a bombinha. Exatamente. Então a bombinha, ela é um dos tratamentos principais, é o pilar da asma. Tá. Então a gente tem 2 tipos de bombinha. Existe uma bombinha que é a bombinha para uso de alívio, de resgate. Então a Alessandra está ali, alguém fumou perto dela e ela começou a perceber aquele chiado, aquele fio. O que ela vai fazer? Ela vai usar uma medicação que vai ter um rápido efeito. Tá. Vai soltar o ar, colocar a medicação. Quer fazer uma vez? Ela pode, não estando em crise, fazer? Pode sim. Ah, então vamos fazer. Eu vou fazer uma vez só para demonstrar Tá. aqui a técnica correta. Tá. Então vai soltar o ar, colocar na frente da boca e aspira e segura por 5 segundos e
solta o ar. O que isso vai fazer? Vai ter um rápido efeito, porque o objetivo disso é já abrir a via aérea. Respirar melhor. Exato. Né? Tá. Então essa é a medicação já de alívio. Então a pessoa começou a ter sintoma, ela carrega a medicação e usa. Tá. E existe a outra classe de medicações, eu estou usando de exemplo aqui essa vermelha, que é a medicação de manutenção. Por exemplo, uma pessoa tem pressão alta, ela não toma o remédio só quando está com a pressão alta. Ela toma o remédio todos os dias para evitar que a pressão suba. Perfeito. Então aqui a gente vai usar essas medicações para evitar que a crise apareça. É o uso contínuo. Exatamente, são medicações de manutenção. E aí a cada 3 meses a gente vai avaliar o paciente para ver se a gente sobe ou abaixa a dose. Doutor, e a questão do corticoide ligado a essa medicação? Hoje, todas as pessoas que têm asma, elas precisam ter aí o corticoide presente nesse controle da doença ou não? Hoje já tem, enfim, outras substâncias ou outras coisas que podem melhorar. Sim. Quanto ao corticoide, existem 2 coisas que são principais. Quando a gente coloca os remédios aqui dentro, eles têm uma dosagem em microgramas. Tá. É uma dosagem bastante baixa e que não gera grandes efeitos colaterais. Tá. Agora, quando a pessoa não trata a asma direito ou o tratamento está incorreto, ela precisa ir lá no pronto-socorro e tomar medicamento na veia. Ai. Ou no músculo, ou em comprimidos. Aí a dose, ela é 10 ou 100 vezes maior. Entendi. Por quê? Porque eu vou ter que reduzir um quadro que já se instalou. Quando eu uso para evitar a crise na manutenção, as doses são em microgramas. E elas são a base do tratamento, as medicações com corticoide inalatório. Tá. E o modo de utilizar é o mesmo. A pessoa puxa o ar, solta e dependendo aspira. do dia, dependendo ali, tantas vezes por dia, vai depender de cada um. Exato, pode ser uma vez ao dia ou de manhã e à noite, que é o mais comum. Então, deixando claro, tem a medicação de alívio, que a Alessandra carrega todo dia. E a medicação de manutenção, que ela vai usar de manhã e à noite. E à noite. Tá aí. Vamos fazer o teste, então, com a Rebeca. Tudo bem, Rebeca, bem-vinda. Obrigada. Vamos fazer uma comparação até pra gente fechar nossa pauta. Interessante, né? Não imaginava. Então, Rebeca, você vai primeiro soltar o ar bem, depois puxar tudo de uma vez e assoprar bem forte no bocal, sem deixar escapar o ar. Muito bem. Então a Rebeca aqui, ela está fazendo pela primeira vez, assoprou com uma certa parcimônia. Então o resultado dela deu um pouco baixo. Tá. A gente vai pedir para ela repetir de novo, soprando com bastante força. Puxa tudo e... Esvazia o pulmão e sopra com bastante força. Muito bem, já melhorou. Já aumentou. Parabéns. Mais um pouco. Então você vê que já subiu um nível aqui. Então antes ela estava aqui, já subiu para cá. Mas lembrando que este exame, ele é feito somado a outras queixas de sintomas, as quais você não tem, certo? Não. Exatamente. Então, né, pra gente não colocar só uma coisa em destaque, tem outras queixas. Quer fazer uma última vez? Quer fazer a última? Tenta soprar com bastante força. Vamos lá, última vez. Muito bem. Aí, já subiu mais. Muito bem. Já aumentou. Então a gente vê que... Vai fazer uma 5 na 10, já vai lá ir pra cima. Muito né? bem. E aí ela deu até por coincidência aqui o mesmo resultado da Alessandra. Então quando a gente coloca naquela equação, elas têm algumas questões que são parecidas. Uhum. Então, mas com sintomas diferentes. Exatamente. Nas queixas. Exatamente. Né? Então o objetivo do diagnóstico e do tratamento da asma é os pacientes, a Alessandra ter uma qualidade de vida igual a dela, em que os sintomas vão estar controlados, você pode fazer exercício, correr, pode ser um atleta olímpico, pode fazer todas as suas atividades sem nenhuma interferência. Vida normal. Exatamente. Mas, A gente claro, tem o Xuxa, sim, tem o Gustavo Borges, a Marta do futebol, o Beckham, todos que têm asma e todos têm têm asma? Exatamente. Oh, eu não sabia, que interessante. Tá aí, gente, importante procurar um médico, a gente quis ilustrar aí da forma mais completa possível, né? Que eu acho que as mamães, principalmente, quando... Você tem desde quando? Só pra gente fechar. 12 anos eu descobri. 12 anos, aí. Pequena, então eu acho que isso gera aquela questão de ansiedade para os pais. Quem é mamãe aí sabe do que eu estou falando. Então tá aí com informações completas para vocês e um agradecimento ao nosso doutor abreviado Franco Martins, lá no Insta para vocês seguirem, @doutor abreviado Franco Martins. E também vou agradecer as meninas que são da Max Fama, sempre parceira, maxfama.com.br. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado, parabéns pelas explicações, meninas, obrigada. Depois você faz o teste fora do ar, você vai ver, sempre fora das câmeras é tudo diferente, não é verdade? Obrigada, viu? Até a próxima, meninas. Beijo, beijo, até.